Boa tarde, pessoal. Para os que já me seguem e acompanham os vídeos, o vídeo anterior falei sobre um grande filósofo, Immanuel Kant, um divisor de águas, né, que dividiu a filosofia. Ele juntou, como vocês... não vou falar não para perder a graça, tem que olhar o outro vídeo. Se eu contar o que ele falou, vocês não vão ver o vídeo. Então hoje vou falar sobre o idealismo, o grande filósofo idealista. Eu acho que vocês vão gostar bastante e vai clarear mais a ideia ainda que começou com Kant. Silene, o que é o idealismo? Olha, Guilherme, o idealismo ele é uma concepção filosófica que tem como base a ideia que o sujeito conhece a partir das ideias. Ele parte não da realidade, mas dos conceitos ou ideias que existem na consciência humana, né? E grandes idealistas existiram na filosofia. Silene, mas se existiram tantos filósofos idealistas assim, quem foram eles? Não, tantos não, Guilherme. Existiram alguns mais importantes assim que eu vou falar. Hoje eu vou falar do Hegel, gente, né? Mas antes do Hegel existiram dois importantes. O Platão, que você... Que a gente já fez um vídeo, inclusive está aqui o cardzinho. mas eu não vou falar muito sobre ele não, porque senão vocês não vão ver o vídeo. Senão não vai Perde ver o a vídeo, graça, perde né? a graça. Você quer que eu falo mais sobre alguns deles? O Kant, também não vou falar muito, porque ele está no vídeo anterior, né, Guilherme? E o Hegel, né? Grande filósofo, idealista, baseou-se em Kant, mas ele vai criar novas concepções, novos nomes e novas teorias, inclusive a lógica dialética. Você já ouviu falar da lógica dialética, Guilherme? Para começar, gente, lógica vem do Aristóteles, que também não vou falar muito sobre ele, que tem um vídeo, né, anteriormente também, que vai aparecer para vocês. E o Aristóteles, ele falava de uma lógica, de uma ordenação do pensamento, que é usado muito no direito. Você fala de acordo com uma certa lógica do pensamento. Seria a lógica dialética. Dialética é uma palavra muito usada na filosofia. Dialética, comumente falando, quer dizer mudança, transformação. Mas eu vou te explicar melhor o que o Hegel falava enquanto dialética. Ele falava que dentro da concepção das ideias existem três fases: a tese, a antítese ou antítese e síntese. O que seria isso? Três fases que formam um produto final. Isso é feito de contradições e transformações. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ele é um filósofo que ele é pós-iluminista, fala que o iluminismo ele trouxe uma mudança muito grande, que está ligado à tese, antítese e síntese, que seria a tese era a monarquia, a antítese ou antitese seria os burgueses e junta-se a síntese. O que é a síntese? O produto final. O que é o produto final? Os burgueses tomam poder, mas não é que desaparece a ideia monarquista por completo. Por quê? Os burgueses tomam poder, você já estudou, Guilherme, a Revolução Francesa, várias fases, girondino, jacobino, saculotes, e que volta para a monarquia, que veio Napoleão. Então as consequências da Revolução não foram tão boas, mas mesmo assim, a tese era a monarquia que é derrubada, vem os burgueses, só que a síntese é uma junção dos dois, na lógica dialética do Hegel, que seria o quê? Burgueses que tomam poder, mas não deixam que o povo exerça seu poder do jeito que teria que ser. Então é uma junção, uma mudança que acontece, uma monarquia cai, mas de uma certa forma ficam alguns restos dessa monarquia, que é a ideia de poder, a ideia do povo abaixo, do povo não tomar o poder realmente. Então ele ainda fala o seguinte, o rei, vários momentos são importantes na história, por exemplo, Reforma Protestante, o Império Romano, a Era Cristã fortalecida. Por quê? Para ele, o que é importante na história do mundo são as contradições. A contradição que faz as mudanças. Por exemplo, o Brasil, vou dar um exemplo da história do Brasil. O Brasil passou por vários momentos na história política e tudo. E, por exemplo... Porque a independência aqui não foi igual a de outros países que teve guerras. Aqui o Pedro chegou a proclamar a independência. Mas foi um momento de mudança. Porque existia, antes da independência, o Brasil era dependente de Portugal. Então ele faz uma independência às avessas, mas não deixa de ser uma dialética, mesmo que continue sendo monarquia, né? O Brasil passou por esse período, a própria proclamação da República, vários períodos da história, Getúlio Vargas, né?
a ditadura, e nós hoje carregamos problemas da ditadura. Por exemplo, a democracia veio em 1985, mas saíram os militares e entraram novamente as pessoas que não eram do meio militar. Na verdade, essas pessoas elas vão fazer uma mudança, antítese, saem os militares, eles entram. Só ao fazer a síntese ficam alguns restos da ditadura. Esse problema de corrupção que a gente tem, esse problema de o povo, mesmo que representativo, ainda não tem o seu lugar no Brasil, que a gente tem muito ranço da ditadura. Por quê? Na verdade, quando o partido que inicialmente entrou, depois veio o PT que era de esquerda, outros que vieram, sempre houve alianças com a direita. E isso trouxe o quê? A síntese ela foi feita sempre usando o que tinha anteriormente. Então, gente, a dialética do Hegel é diferente da dialética do Platão, do Sócrates. O Hegel já fala de uma dialética diferente, de uma dialética que tem uma síntese, que seria uma síntese feita geralmente pelas ideias, mas que cai no Estado, na religião, na arte, mas na verdade uma síntese que sempre aproveita algo de um momento anterior. Silene, mais uma pergunta. Qual a influência desse pensamento lógico, dialético que influencia hoje na política, entre outras áreas? Na verdade, o Hegel, ele foi considerado um filósofo de direita. O que seria isso? A esquerda é mais radical, a direita, você já estudou, essas expressões elas vieram da Revolução Francesa, do Iluminismo, e ele foi considerado posteriormente de direita porque ele fala que as ideias é que concebem a realidade, né? A gente não, produto da realidade não é produto do meio. As concepções ideológicas que fazem com que haja as contradições da realidade. E para terminar, gente, tem um outro filósofo, né, Guilherme, que vem posteriormente, que é o Karl Marx, né, que é um sociólogo, um filósofo. Ele, apesar dele se basear no idealismo de Hegel, ele tem muitas diferenças. Você está curioso para saber, Guilherme? Quais são as diferenças? Porque ele, ao mesmo tempo que ele se baseia, ele tem uma outra concepção ideológica de idealismo. Então, gente, esse canal ele tem muita coisa educativa que vocês podem aprender. Inclusive já teve vídeo sobre isso, né, Silene? Desabafo. Isso, desabafo. É a função da filosofia. Já teve muita coisa disso. Para os seguidores que ainda não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. As mesmas aparecerão na descrição da tela e no vídeo. Boa tarde para todos. A poesia é um gênero que suscita os melhores sentimentos do ser humano e faz com que saia de dentro todo o que de melhor e às vezes de pior. Mas esse livro de poesias e inspirações, ele é um livro de cabeceira. Tenho certeza que se vocês o adquirirem, não vão arrepender, porque ele traz um conteúdo maravilhoso de reflexão espiritual sobre Deus, sobre o ser humano em suas ligações e convivências com os outros.